E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra nesse CONAFT, Congresso Nacional, onde todos os palestrantes, são auditores fiscais do trabalho. Primeiramente, deixa eu me apresentar. O meu nome é Alexandre Sabino de Oliveira. Eu sou graduado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Estou concluindo agora, no final do ano, meu MBA em Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Tenho experiências de 10 anos já na fiscalização na indústria da construção civil, que é o tema central desse nosso bate-papo de agora, dos próximos minutos. Já fui membro do CPR, aqui em Alagoas, que é o Comitê Permanente Regional para a Indústria da Construção Civil. Já fui coordenador de projeto de redução de riscos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, aqui de Alagoas. Sou ex-bancário, como todo mundo formado em economia tem experiências profissionais em bancos. Já trabalhei também em empresas que prestam consultoria e assessoria na área financeira e área administrativa. Tá? E desde 2011 eu tenho divulgado na internet o lado prático da fiscalização do trabalho, tanto relacionado às NRs, não é? As normas regulamentadoras, quanto dia a dia, parte do dia a dia da fiscalização do trabalho. Nós divulgamos esses materiais tanto no YouTube, no Facebook, começou lá no Orkut, lá atrás ainda, e foi com grande surpresa que eu recebi o convite, da organização do CONAFT para estar passando um pouquinho dessa experiência para vocês, e é com bastante satisfação, bastante alegria que a gente vem aqui, não com o intuito de ensinar alguma coisa para vocês, mas de compartilhar algumas experiências que esses 10 anos de fiscalização do trabalho, 90% desses 10 anos dedicados à indústria da construção civil, é com esse intuito que a gente vem conversar, de compartilhar algumas observações, algumas experiências e tentar fazer com que nós possamos modificar alguns hábitos. Por quê? Porque nós acabamos sendo escravos dos nossos hábitos. Então, acredito que esta seja a ideia central desse congresso, que a fiscalização do trabalho possa passar parte de suas experiências, compartilhar, melhor dizendo, parte de suas experiências, para que a gente consiga construir coletivamente um conhecimento. Que a legislação, as normas regulamentadoras não vivam num universo à parte, apenas no mundo das ideias, mas que todos esses dispositivos legais e normativos possam, de fato, começar a fazer parte do nosso dia a dia. É com essa ideia central que eu convido vocês a acompanhar esse nosso bate-papo aí nos próximos minutos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar algumas telas aí com vocês, para a gente já poder entrar no nosso tema de hoje, que é segurança do trabalho na construção civil, muito além do EPI. Tá? Mas antes de qualquer coisa, a gente vai trazer à tona um pensamento de Sócrates, filósofo que viveu em torno de 400 anos antes de Cristo. Ele alegou: só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Ou seja, o homem responsável pela nossa forma de raciocínio, porque acreditem, o ocidental ele pensa diferentemente do que o oriental, e mudou a nossa forma de pensar. O homem que mudou a nossa forma de ver o mundo. O homem que construiu toda uma linha de raciocínio. Linha essa que hoje cerca de metade da humanidade segue essa linha de raciocínio. Ele estabeleceu na inteligência os quesitos da ignorância. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O que a gente pretende dizendo isso? Você é tão inteligente em determinado assunto de acordo com a quantidade de dúvidas, questionamentos e da sua ignorância com relação àquele próprio assunto. Por quê? Porque quanto mais nós sabemos de um determinado ponto, mais dúvidas e mais questionamentos aquele ponto nos traz. Se vocês perguntarem para mim hoje, Alexandre,
qual a sua maior dúvida com relação à física quântica? Eu vou elencar o quê? 2, 3 perguntas absurdamente subjetivas. Vamos perguntar para um físico quântico quantas dúvidas ele tem? Ele vai elencar milhares de dúvidas, milhares de questionamentos. E é com esse espírito que nós nos propomos a fazer essa abordagem, a abordar esse tema, né? Muito além do EPI. Ou seja, nós vamos compartilhar, evidentemente, de acordo com a nossa limitação de entendimento. Mas fiquem à vontade para entrar em contato com a gente através do YouTube, através do Facebook, através do nosso e-mail, tá? Concordando, discordando, questionando, tá? Ninguém aqui se coloca como dono da verdade. Vamos voltar lá para o Sócrates. Se o próprio Sócrates, que foi mentor de Platão que foi mentor de Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, meu xará, né? Alexandre Magno. Esse homem conquistou todo mundo conhecido em torno do mar Mediterrâneo, divulgando, incentivando, enfim, compartilhando essa forma de raciocínio originada em Sócrates. Tá? Por quê? Só para a gente estabelecer uma diferenciação nesse sentido, nós pensamos de acordo com a forma. O oriental pensa de acordo com a função. Como é o objetivo do nosso bate-papo hoje, é só para estabelecer o porquê dessa linha de raciocínio inicial. Mas vamos lá. O nosso raciocínio vai partir desta notícia que nós achamos aleatoriamente na internet. Operário sem capacete morre após cair de prédio em obras em Parnaíba. A gente jogou aí uma ferramenta de busca de forma aleatória na internet, mas a gente começa a perceber que a mídia, como um todo, as pessoas, de uma forma geral, quando estabelecem qualquer linha de raciocínio relacionada à segurança do trabalho na indústria da construção civil, eles imediatamente fazem referência à utilização ou não do EPI, do equipamento de proteção individual. Um exemplo aí é essa notícia, né, essa manchete. O operário caiu de um prédio em obras e a matéria chama atenção para quê? Ele estava sem capacete. Será que se esse operário tivesse caído do 5º andar, ele estivesse com capacete, ele teria sobrevivido? Será que ele tivesse caído do 30º andar de um prédio de construção, usando o seu capacete, ele teria sobrevivido? Então, a gente percebe que a utilização ou não do capacete, nesse caso, não faz a mínima diferença. Mas a primeira coisa que a mídia, as pessoas, de uma forma geral, chamam a atenção é para a utilização ou não do equipamento de proteção individual nas obras da construção civil. E a gente vai mostrar hoje justamente que esse mundo vai muito além do EPI, embora ele seja fundamental e nós também iremos abordar a sua utilização. Bem, então vamos lá. Evidentemente que a nossa apresentação de hoje, ela vai girar em torno da NR18, que é a norma regulamentadora que trata das condições mínimas de segurança, né, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, pela representação dos trabalhadores e pela representação dos empregadores também, porque todas essas normas são construídas de forma coletiva. Tá? Então, claro que o foco vai ser a NR18, né, mas nós vamos passear um pouquinho, né, em cada uma das NRs que a gente, nesse nosso encontro de hoje, estabelecemos como importantes. E a primeira delas é a NR1, que trata das disposições gerais, ou seja, a NR1 ela traz os princípios que irão nortear todas as demais normas regulamentadoras. E o que a NR1 traz para a gente? A obrigatoriedade da confecção, da construção, da implementação das ordens de serviço. O que é uma ordem de serviço? O que é uma OS, como elas são chamadas normalmente? Uma OS não é você dizendo ao trabalhador o que ele deve fazer. Muitas vezes você contrata um betoneiro, um carpinteiro, um armador, eles já são experientes. Então você não precisa dizer àquele trabalhador experiente como fazer, o que fazer, perdão. Mas, na verdade, o objetivo da ordem de serviço qual é? É orientar aquele trabalhador a como fazer de forma segura aquilo que ele já domina. Então, não é você ensinar ao trabalhador o seu métier, a sua função. Né? O objetivo da OS é instruir o trabalhador a como fazer de forma segura, a como fazer seguindo os princípios
das NRs, por exemplo, das normas regulamentadoras e as diretrizes da empresa, aquilo que ele já faz tão bem. Por exemplo, um carpinteiro, explicar para ele, através da OS, o que ele pode fazer com a serra circular de bancada, o que ele pode fazer através de um equipamento manual, como operar adequadamente o seu equipamento, embora ele tenha que receber uma capacitação específica para isso. É muito importante que na ordem de serviço isso tudo seja elencado, isso tudo seja deixado da forma mais clara possível e sempre evitando, aqui é uma sugestão que a gente dá, sempre evitando termos complicados, termos muito técnicos, tentar ao máximo na OS utilizar palavras, utilizar uma linguagem que seja do dia a dia do trabalhador. Né? Tudo bem que ela pode acabar tendo um caráter engraçado, mas o objetivo da OS é instruir de forma mais clara possível como ele vai fazer aquilo com segurança. Tá? E muitas vezes, quando a gente utiliza uma linguagem mais técnica, mais específica, nem sempre a mensagem é passada. Vamos falar um pouquinho também da NR3, é a norma regulamentadora que trata dos embargos e das interdições. O que são embargos, interdições e quando eles são utilizados? São medidas de cautela da fiscalização do trabalho que podem, através da interdição, paralisar a utilização ou funcionamento de uma máquina, de um equipamento, ou de uma área da empresa, um setor específico de atividades, ou o embargo. O embargo é a paralisação total de uma obra, e não de um setor específico. Por exemplo, na interdição, você pode interditar apenas a carpintaria, você pode interditar apenas o setor das escavações, você pode interditar o guincho, o elevador de materiais, mas o embargo não, tudo parado em função de grave e iminente risco à integridade física e à saúde do trabalhador. O que a gente chama de grave e iminente risco? Né? Em função da possibilidade de a qualquer momento, e daí o iminente, em função da iminência do acontecimento, a qualquer momento pode acontecer um acidente com consequências graves, uma morte, quebrar um braço, amputação de um membro, a perda de uma visão, tá? Então, quando a fiscalização do trabalho se depara com grave e iminente risco na construção civil, ou ela vai parar a obra como um todo, tá? Ou vai interditar uma máquina, um equipamento de interdição de um andaime, por exemplo, tá? Aí esse andaime fica proibido de ser utilizado, sob o risco do responsável pela sua utilização durante a interdição responder criminalmente sobre isso. Até no YouTube nós já publicamos alguns vídeos que detalham, né, o indiciamento em função do descumprimento de embargo e interdição. Né? Ou embargo, como a gente dizia, que é uma questão de insegurança de forma generalizada na obra. Tá? Vamos voltar lá para a tela, só um minutinho aqui, deixa eu configurar meu monitor aqui. Por exemplo, nesse caso, você vê aí um ambiente de trabalho sem qualquer tipo de proteção contra a queda, sem nenhum tipo de liberação das vias de circulação, ou seja, as vias de circulação completamente obstruídas, é um típico caso de embargo. Muito provavelmente, aqui no canto direito, lá atrás, você vê uma tentativa de se colocar uma proteção contra a queda, mesmo assim incompleta, falta a tela entre os vãos dessa proteção, a gente vê uma tentativa de rodapé, um sarrafo intermediário, uma proteção intermediária, uma proteção superior, mas a gente vê aí, ó, as vias de circulação completamente obstruídas e grande parte da periferia da edificação sem nenhuma proteção contra a queda e projeção de materiais. É um caso do embargo. Se essa realidade estiver presente em toda a obra, você embarga o canteiro como um todo, a construção como um todo. Mas se tiver um exemplo, a partir do 12º pavimento, cabe ao auditor fiscal verificar sobre a possibilidade ou não de um embargo parcial, ou seja, só estariam embargados os pavimentos do número 12 em diante. Ok? Vamos falar um pouquinho da NR4, que é a norma regulamentadora que trata dos SESMs, dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. A partir de 100 trabalhadores num canteiro de obra médio, vamos chamar um canteiro de obra padrão, ou seja, não grandes obras como construção pesada, hidrelétricas e etc. Mas aquele canteiro de casas habitacionais, no centro urbano, né, de edificações verticais. A partir de 100 trabalhadores,
Você é obrigado a ter um técnico de segurança do trabalho específico para a sua obra. Mas nada te impede, caso você tenha, por exemplo, 30 trabalhadores na sua obra, que você já contrate um técnico de segurança para que você tenha uma pessoa especialista no assunto segurança do trabalho e você não precise se submeter à possibilidade da ocorrência de um acidente de trabalho dentro da sua obra. Isso vai gerar a paralisação da obra, a diminuição da produtividade, um acréscimo absurdo de custos, sem contar na integridade física e na confiança que os seus trabalhadores têm ao desempenhar as suas atividades. Então, muitas pessoas, muitas empresas, mesmo não sendo obrigadas a ter um técnico de segurança do trabalho por obra, ainda assim elas contratam esses profissionais, ou então contratam profissionais autônomos ou empresas especializadas na área de segurança do trabalho para que prestem um tipo de assessoria, de consultoria e orientem os gestores daquela obra para que tomem as medidas mais adequadas ao andamento da obra relacionados à segurança do trabalho. E, normalmente, quando nós vemos as manchetes de jornal, em 10 anos, eu nunca vi fazendo referência se havia ou não um profissional especializado em segurança do trabalho, trabalhando ali, exercendo suas atividades ali, ou prestando o seu serviço, a sua consultoria, a sua assessoria naquela obra. Normalmente, o que há? Caiu, morreu porque estava sem capacete. Nós não nos damos conta, muitas vezes, quando eu me refiro a nós, é a população em geral. Né? A população em geral ela não se dá conta sobre essas obrigatoriedades com relação à adequada orientação do trabalhador através de uma OS, a manutenção das condições mínimas de funcionabilidade de um canteiro de obra dentro das medidas de segurança, e a contratação de profissionais especialistas em segurança do trabalho. Vamos seguir, para a gente não demorar muito e ficar muito repetitivo, a NR5. A NR5 ela trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a famosa CIPA. Na indústria da construção civil, a partir de 20 trabalhadores naquele canteiro de obra, é preciso que se estabeleça uma CIPA, uma comissão que, além do seu trabalho diário, né, além do seu dia a dia, além das suas obrigações rotineiras, esses trabalhadores também receberão um treinamento específico para verificar condições que possam vir a acarretar acidentes de trabalho dentro do canteiro de obra. Então, é muito importante que os estabelecimentos, né, da indústria da construção civil, que os canteiros de obra, tenham CIPAs atuantes que funcionem bem e os treinamentos para esses cipeiros seja muito bem dado. Para quê? Porque é uma força a mais que você tem com os seus próprios trabalhadores de evitar que acidentes aconteçam dentro da sua obra. Né? Normalmente, quando se tem menos de 100 trabalhadores no canteiro, é muito comum que um técnico de segurança ou uma empresa especializada em segurança do trabalho preste algum tipo de consultoria. Esse profissional vai o quê? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias, dependendo do serviço que foi contratado. E é muito comum os trabalhadores terem certo tipo de receio de abordarem esse profissional para passar o que quer que seja. Né? O que quer que seja. Então, quando você tem uma CIPA que funciona bem, que se reúne no mínimo uma vez por mês para discutir as condições de segurança e de insegurança da obra, né? É muito comum que esses trabalhadores tenham mais liberdade de conversar uns com os outros. Então, se você tem uma CIPA atuante, né, você vai ter muito mais facilidade de fazer com que os problemas pontuais que existem no seu canteiro, e só tem conhecimento desses problemas pontuais aqueles trabalhadores que estão ali envolvidos com aquela atividade, que eles façam o levantamento desses problemas, levem ao seu cipeiro de confiança, aí sim o cipeiro leva para a reunião, vai abordar um gestor, um encarregado, um mestre de obra, para que as medidas preventivas sejam implementadas e o problema seja resolvido. Né? Até um professor meu que dizia que o maior problema do mundo poderia ter sido evitado enquanto ele ainda era pequeno. Então, todos os grandes problemas começam pequenininhos. Então, quando você consegue matar o problema, quando ele ainda está na sua fonte, ele está nascendo, né, certamente fica mais barato, mais rápido
e muito mais produtiva, a solução desse problema. Tá bom? Aqui as nossas observações com relação aos EPIs, tratando justamente dele, do equipamento de proteção individual. É daquilo que trata a NR6, a norma regulamentadora número 6. Gente, com relação ao EPI, não basta fornecer. Muita gente acha que basta dar o capacete, basta dar o cinto, basta dar um protetor auricular, está tudo certo. Não é assim que funciona. Um exemplo, esse nosso companheiro aí que a gente flagrou em uma das nossas fiscalizações, a gente percebe que ele recebeu uma bota. Essa bota, ele é um EPI, um equipamento de proteção individual. Essa bota tem um CA, um certificado de aprovação, mas não para essa atividade. É um equipamento de proteção para ambientes molhados, ambientes úmidos. E esse trabalhador aí, que ele é o fachadeiro, ele está colocando as placas de cerâmicas na fachada da construção, da edificação vertical. Então, esse é um ambiente seco. O EPI foi dado, mas foi dado o EPI errado. Isso a imprensa e o público em geral não refletem. Será que ele estava com o equipamento correto? Outro exemplo, o cinto. Reparem no cinto. Acredito que vai ser possível que vocês verifiquem o grau de como que ele está enferrujado. A corda qual ele está segura também não é adequada. Com certeza esse ponto de ancoragem aqui não foi calculado, não foi avaliado, não foi estabelecido por um engenheiro de segurança do trabalho, não foi feito um cálculo para que ele se prendesse aí, se ancorasse aí, melhor dizendo. Veja o tamanho desse talabarte, que é essa corda que une o trabalhador a essa corda de segurança, vamos chamar assim. Com certeza, só o simples fato da queda dele até essa corda se esticar totalmente, ele vai receber um impacto muito grande na coluna. O comprimento desse talabarte também não está adequado. Não está adequado. Ele está ancorado num ponto abaixo da linha da sua cintura, que também é irregular. Ou seja, não basta que nós demos os EPIs a esses trabalhadores. É muito importante um treinamento bom, um treinamento bem dado, um treinamento adequado de desgaste. Essa era a palavra que estava me fugindo. Né? Percebam o nível, o grau de desgaste do dispositivo, né? Do mosquetão, vamos dizer assim, né? Dessa peça metálica que está unindo o trabalhador a essa corda improvisada. Então, é muito importante que esse trabalhador conheça o EPI adequado que ele precisa utilizar, que ele saiba utilizar, que ele saiba fazer uma vistoria desses equipamentos. E não entregar qualquer um, vai, usa, e se acontecer algum problema depois, a culpa foi do trabalhador porque ele não usou adequadamente. Não, ele não foi orientado, ele não foi instruído, ele não foi capacitado para utilizar o EPI. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Fornecer, mas fornecer o adequado e orientar o trabalhador a utilizar esse EPI adequado. Ok, gente? Vamos falar um pouquinho também da NR7, que é a norma regulamentadora que trata do PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional dos Trabalhadores. Todos os dispositivos presentes nas normas regulamentadoras, e isso é por força de umas convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Uma das convenções da OIT assinadas, né, pelo Brasil, ratificadas pelo Brasil, ou seja, são dispositivos legais válidos, né, no nosso ordenamento jurídico, trata o quê? Trata da inspeção do trabalho. Que a inspeção do trabalho, essa convenção propriamente dita, fala que é o Ministério do Trabalho, que os agentes, da inspeção do trabalho vão consultar outras instâncias no estabelecimento de normas relativas à segurança do trabalho. No Brasil, o Ministério do Trabalho faz muito mais que isso. Ele não apenas consulta outras instâncias, como nós dissemos no início, mas essas outras instâncias também participam ativamente da construção dessas normas regulamentadoras. E, no caso da NR7, não é uma exceção. Então, todos os dispositivos presentes na NR7 foi um acordo entre o Ministério do Trabalho, Fundacentro, universidades, sociedade civil como um todo, representatividades do empresariado, da indústria da construção e dos trabalhadores também. Então, para um dispositivo estar presente na NR7, ele não é bom apenas para o trabalhador, mas ele é bom para a empresa também.
E aqui a gente sempre usa como exemplo um caso verídico de um betoneiro, que é esse profissional aí, igual vocês estão vendo na imagem, responsável por preparar a massa, preparar o cimento na construção. O betoneiro é esse equipamento aí que fica girando, né, para que os materiais se misturem e a massa fique pronta. Então, gente, existe uma história real. O que aconteceu? Um pequeno empresário da indústria da construção civil, ele perdeu o seu betoneiro, porque ele conseguiu um emprego melhor, ele estava clandestino, ele não tinha sua carteira fechada, ele simplesmente abandonou a obra e foi trabalhar em outro lugar. Então, esse empresário, né, esse engenheiro, ele precisou urgente, né, de um betoneiro, encontrou um betoneiro, mas nesse intervalo a fiscalização do trabalho havia passado ali, aí todos os trabalhadores estavam registrados. Mas ele estava precisando muito de um betoneiro. Né? Então, sem fazer qualquer exame, sem tomar qualquer medida, né, mandou, não, começa a trabalhar aí, daqui a uns 2, 3 dias, quando a gente já tiver vaga lá na clínica, você vai fazer os exames. O betoneiro, tudo bem. Aí o betoneiro começou a betoneirar, né? Começou a trabalhar. Né? 3 dias depois, ele foi à clínica para fazer os seus exames médicos admissionais. Né? E na NR7, a NR7 estabelece que os exames admissionais devem ser realizados antes do trabalhador entrar em atividade. Né? Não aconteceu isso nesse caso. Nesse caso, o que aconteceu? O trabalhador começou a trabalhar e só depois ele foi submetido aos exames médicos. Um desses exames foi a audiometria, que mede a capacidade auditiva do trabalhador. Né? E a médica responsável pelos exames viu que em um dos ouvidos ele tinha 70% a menos de capacidade auditiva. Né? A outra também, etc. Mas uma era mais grave. Pelo menos conforme me foi noticiado. Esse trabalhador, então, voltou para o canteiro de obras, com seu aso na mão, virou para o engenheiro e falou, olha, doutor, tá com um probleminha aqui. Aí entregou o aso para o engenheiro. Olha, meu assim, ô fulano, tô falando aqui que você é surdo, bicho. Por que você não me avisou? Mas, doutor, mas eu não era surdo antes de começar a trabalhar aqui. Ah, você ficou surdo trabalhando 3 dias para mim? Ele cruzou os braços. Ok, doutor? Prova que eu já era. Revoltado com a postura desse trabalhador, né? Esse engenheiro escorraçou esse trabalhador da sua obra, que entrou na justiça contra a empresa, né? E alegando danos morais, alegando danos materiais, né? E o empregador ele não conseguiu provar que esse trabalhador já tinha essa perda auditiva antes de iniciar a execução das suas atividades, antes de iniciar, né, o trabalho naquela obra. Então, quando você faz um exame médico bem feito antes do trabalhador iniciar suas atividades, você já começa a ver se ele tem algum problema de saúde que ele traz de um emprego anterior. Então, isso protege a empresa. Isso protege a empresa, isso é muito importante. Né? E, ao mesmo tempo, você consegue avaliar, né, a progressão da saúde, a manutenção da saúde, melhor dizendo, desse seu funcionário no seu estabelecimento comercial, no nosso caso, no seu canteiro de obra. Então, só para a gente concluir o raciocínio do betoneiro. Então, ele levou à justiça, né? O juiz, de primeira instância, condenou, né, esse empregador a efetuar o pagamento de uma indenização de R$100 mil. O empregador, então, alegou que não tinha condições de efetuar esse pagamento, então o juiz determinou a penhora de todos os bens da construtora para garantir o pagamento dessa indenização. Gente, a gente está se referindo a 3 dias de atraso num aso admissional. E muitas vezes a fiscalização do trabalho, verificando, né, auditando a documentação relacionada à NR7, pede os asos admissionais, justamente, entre outras coisas, para ver a data com que esses exames foram, de fato, realizados, a data a qual esse trabalhador foi submetido aos exames médicos, justamente para avaliar o quê? Se ela foi realizada antes da admissão, porque isso é uma das exigências da NR7. Tudo bem, gente? Então, se você trabalha, se você presta serviço em alguma construtora, fique bastante atento
com relação à data dos exames médicos admissionais, se eles estão sendo de fato, perdão, não a data dos exames, mas a data com que os exames estão sendo realizados. Né? E não permita que um trabalhador inicie as suas atividades, mesmo treinamento, não permita que o trabalhador assuma as suas atividades antes de ser submetido a uma avaliação clínica admissional. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da NR9. A norma regulamentadora número 9, ela trata do PPRA, que é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, riscos químicos, riscos físicos e riscos biológicos. Ah, Sabino, muita gente alega para a gente. Ah, Sabino, mas canteiro de obra é tudo igual. Tá, tudo bem, você tem um canteiro de obra, se você trabalha numa construtora que ela possui determinado padrão de construção, vai ser muito raro que no processo construtivo tenha alguma variação bastante significativa. Mas o local em que esse canteiro de obra está implementado, isso sim faz muita diferença. Você pode, por exemplo, começar a construção próximo a um canavial, próximo a uma floresta, próximo de um hospital, uma região hospitalar. Então, todas essas variáveis, o próprio entorno do canteiro, vai fazer bastante diferença na hora de você estabelecer um PPRA. E só lembrando, as obrigatoriedades do PPRA estão contidas no PCMAT, que é o Programa de Segurança da Obra como um todo. A NR18 trata melhor disso, a gente não vai falar muito especificamente do PCMAT. Mas se a sua obra não tem a quantidade de trabalhadores suficiente para que seja implementado um PCMAT, né, basta ter um PPRA, que é a partir de 20 trabalhadores. A partir de 20 trabalhadores, você já precisa ter um PCMAT. Algumas convenções coletivas de alguns estados estabelecem a obrigatoriedade de um PCMAT para qualquer quantidade de trabalhadores. Se iniciou a obra, já deve haver a presença de um PCMAT. Mas, segundo os parâmetros da NR18, essa quantidade é a partir de 20 trabalhadores. Então, antes de 20, ou seja, até 19, basta um PPRA. Tá ok? Então, só reforçando, a gente não precisa ficar atento apenas à utilização ou não do EPI. Você tem que verificar se esses trabalhadores estão sendo orientados através das ordens de serviço, se o canteiro de obra está em condição de segurança, em condição de um trabalhador desempenhar suas atividades de forma normal, vamos chamar assim, se existem trabalhadores especializados em segurança do trabalho prestando seus serviços naquele canteiro, se existe uma CIPA, próprios trabalhadores empenhados em levantar. A própria NR1 fala que é a obrigação do empregado colaborar com a empresa na implementação dos dispositivos legais relacionados à segurança e saúde no trabalho. A CIPA, você vai além, porque você vai estar orientando esses trabalhadores a fazer isso. Ou com relação aos EPIs, se esses trabalhadores estão recebendo os EPIs corretos, se eles estão sendo orientados a utilizar corretamente esses EPIs, se eles estão sendo submetidos a avaliações clínicas que garantem o acompanhamento do seu estado de saúde no desempenho de suas atividades naquela obra e o entorno da obra como um todo. Se é uma região alagadiça, se é próximo a pântanos, um cemitério, um hospital, o próprio entorno da obra vai fazer muita diferença com relação à segurança do trabalho na construção civil. A NR10 é aquela norma que trata das instalações elétricas na obra. E aqui a gente vai fazer um link com a NBR 5410, que é a NBR que trata das instalações elétricas de baixa tensão. Por que a gente faz esse link entre várias NBRs que são obrigatórias na construção civil? Toda NBR ela é obrigatória, evidentemente, de acordo com a atividade econômica, de acordo com a atividade que está sendo realizada, mas a gente faz um link para as NBRs, né, que são as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque existe um dispositivo na NR10 que fala que não apenas essa NR, no caso a NR10, como as outras normas regulamentadoras, mas as normas técnicas oficiais relacionadas às instalações elétricas, elas também precisam ser obedecidas. E nós temos na NBR que trata das instalações elétricas de baixa tensão, a obrigatoriedade de que, mais especificamente no item 4.1.2 da NBR 5410, ela fala que as instalações elétricas não podem gerar o risco de incêndio, não podem gerar o risco de levar
risco de vida em função dos incêndios. Ou seja, quando nós temos instalações elétricas alocadas em dispositivos de madeira, madeirite ou qualquer que seja esse dispositivo que possa se incendiar, seja em função de uma centelha, seja em função de uma faísca, não existe dispositivo específico tratando desse assunto na NR10, mas está na NBR das instalações de baixa tensão, das instalações elétricas de baixa tensão. Então, consequentemente, ela também é obrigatória e alvo da fiscalização do trabalho, e, consequentemente, alvo de todo profissional que atua na área de segurança do trabalho, na construção civil, ter uma atenção toda especial a esses dispositivos. Ok? Nós temos aí, nesse nosso exemplo, essas fotos são minhas, tá, gente? Essas fotos são obtidas durante as nossas fiscalizações, nesses 10 anos de fiscalização em construção civil. Então, nós temos aí, ó, a ausência de plug, nós temos a falta do enclausuramento dessa fiação, nós temos partes vivas expostas e a instalação feita em madeirite que pode se incendiar em função de um curto, de uma centelha ou de uma fagulha que sai aí dessas instalações improvisadas. Nós temos aí, ó, aparentemente fita adesiva prendendo esse conjunto de disjuntores. Vamos falar um pouquinho da NR12, que é a NR que trata, que é a norma regulamentadora, perdão, que trata dos dispositivos de segurança que devem estar presentes em máquinas e equipamentos. E um dos primeiros dispositivos trazidos pela NR12 são o quê? São que a sua implementação ela é obrigatória tanto para máquinas novas quanto para máquinas antigas. E um exemplo que a gente traz é essa betoneira. Ela foi encontrada, né, numa fiscalização que eu realizei em 2014, final de 2013, início de 2014, se não me falha a memória. Né, e quando a gente começou a elencar para o responsável técnico da obra as obrigatoriedades que esse equipamento devia apresentar e não estava apresentando, por isso a sua interdição, a primeira coisa que ele alegou, ué, mas ela já não tinha isso quando eu comprei. Se bobear, essa máquina, eu tenho 37 anos, não custa nada essa betoneira ser mais velha do que eu. Então, claro que quando ele comprou, olha o estado de conservação desse equipamento, olha o grau de preocupação com que esse empresário, com que esse engenheiro, com que esse responsável, vamos chamar assim, com que esse responsável, a preocupação dele na manutenção dos equipamentos e, consequentemente, da manutenção da saúde e da segurança dos seus trabalhadores. É claro que essa betoneira não tem a mínima condição de funcionamento. A própria estrutura dela está condenada. Ainda assim, a alegação qual é? Normalmente, mas não tinha isso quando eu comprei, a culpa é do fabricante. A culpa não é do fabricante. A responsabilidade, não vamos trabalhar com culpa, vamos trabalhar com responsabilidade. A responsabilidade, ela é do empregador, tá ok? Então, gente, é muito importante que a gente tenha, muitas vezes, isso em mente, né? Normalmente, um argumento que muitas pessoas usam para questionar a aplicabilidade da NR12, qual é? Mas muitas máquinas que são aceitas no mercado europeu, a NR12 não aceitaria aqui. O que a gente tem que ter em mente que o contexto daquela máquina no mercado europeu é um, e o contexto no Brasil é completamente diferente. Porque lá, vamos usar um exemplo bastante simplório, tá? Simplório não, perdão, bastante simples, mas extremamente significativo. Né? Lá no final de uma linha de produção, você vai ter um braço mecânico. Então você não precisa ter muitas preocupações na manutenção da segurança dos trabalhadores que estão no contexto europeu, porque eles não vão expor os seus membros superiores, nesse nosso exemplo, né, algum risco que surja dessa linha de produção. Lá, chegou no final da linha de produção, vai um braço mecânico retirar o material que foi produzido. Aqui não, aqui é um braço humano, é um trabalhador que vai se expor. Então, evidentemente que aqui você precisa de dispositivos de segurança que lá talvez fossem desnecessários. Né? E convenhamos, todos nós sabemos que o maquinário que é fornecido ao mercado europeu não é o mesmo maquinário que eles dirigem para países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, etc. Né? Tanto é que muitos carros no Brasil precisam passar por recall. Na Europa, não. Por que será? É o mesmo carro que é vendido
na Europa é vendido no Brasil? Claro que não, claro que não. Então é preciso sim que nós tenhamos dispositivos normativos que estabeleçam condições mínimas de funcionamento, né, de segurança, perdão, para o funcionamento de máquinas e equipamentos. Nesse nosso bate-papo na indústria da construção civil. Tá bom? Então vamos voltar lá para a apresentação, vamos falar um pouquinho também da NR17, muitas vezes esquecida, muitas vezes não abordada, muitas vezes deixada de lado. Por quê? Porque nós acreditamos, muitas vezes nós nos pegamos pensando, aqui tem tanto problema, tem tanto risco, que a última coisa com a qual eu vou me preocupar é com relação à adequação do posto de trabalho às condições psicofisiológicas dos trabalhadores. Mas é muito importante que a gente dê as condições mínimas de conforto estabelecidas pela NR17, que trata da ergonomia, a esses trabalhadores. Já é uma jornada tão desgastante, já é um trabalho tão árduo, tão pesado, que pelo menos o conforto proporcionado pela NR17, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção a esse conforto. Por exemplo, em determinada ocasião, eu queria falar com o guincheiro, né, o responsável pela operacionalidade, digamos assim, do elevador, e quando a gente chega no posto de trabalho do guincheiro, esse era o assento disponibilizado desse trabalhador. E a gente sabe que isso está presente, inclusive, na NR18, que trata da construção civil, que o assento do guincheiro, o posto de trabalho do guincheiro, deve obedecer os requisitos estabelecidos na NR17, com relação ao encosto, com relação ao assento, com relação às condições de conforto, digamos assim, do seu posto de trabalho. E não é raro nós encontrarmos uma realidade como essa, apresentada aí pela imagem. Né? E conversando com a pessoa da obra que me acompanhava, não, eu queria bater um papo com o guincheiro, tudo. Nossa, esse guincheiro não para aí, eu nunca vi, a pessoa mais difícil da gente encontrar na obra é o guincheiro. Aí começa, ó fulano, ó Beltrano, claro que é difícil. Né? Quem, numa condição normal, vai submeter a trabalhar 8, 9, 10 horas por dia? Deixa eu voltar para a imagem. Né? 8, 9, 10 horas por dia? Num assento como esse, gente. É claro que esse trabalhador vai acabar se ausentando do posto de trabalho. Aí você reduz a produtividade, aí você expõe o seu trabalhador a uma fadiga, a um cansaço, a um aborrecimento, a um desconforto muito maior, que acaba prejudicando toda a obra. É muito importante que a gente tenha isso em mente quando a gente vai falar também sobre a segurança do trabalho na construção civil. Vamos falar um pouquinho da NR21, trabalho a céu aberto, por que não? Canteiros de casas populares, esses canteiros horizontais, esses trabalhadores, eles estão expostos a todo tipo de intempérie, de radiação solar, e a NR21, ela traz um dispositivo, melhor dizendo, que estabelece que deve-se implementar medidas que combatam a insolação excessiva. E das consequências da insolação é o que? A vermelhidão da pele. Então, entra aí a questão do protetor solar. Muitas pessoas perguntarão e alegarão, Sabino, mas o protetor solar não é EPI. Mas isso não impede de você fornecer um protetor solar para o seu trabalhador com base no que é determinado através da NR21. Evidentemente que você precisa fazer alterações no PCMSO. Claro, você vai ter que verificar se esse trabalhador ele é alérgico, se aquele fator de proteção é o adequado para a pele dele, se o 15, se o 30, se o 50, vai ser um potinho para cada um, ou vai ter daqueles protetores, tipo tem nos correios, né, aqueles que você aperta a parte de cima, sai um pouquinho da sua mão, esse trabalhador passa na parte do corpo que está exposta à radiação solar. Né? Então, a NR21 ela estabelece que devem ser tomadas medidas que combatam a insolação excessiva. A NR18 é uma atividade que os trabalhadores estão expostos desempenham a sua atividade, em céu aberto. Então, é preciso que medidas sejam implementadas para que a insolação excessiva seja combatida. No nosso caso, nesse nosso exemplo, a vermelhidão da pele, aí entraria, né, no nosso entendimento, o protetor solar. Repetindo, né, nós não nos colocamos aqui como donos da verdade, a gente está compartilhando reflexões.
Então, você que está acompanhando esse nosso bate-papo, fique à vontade para escrever criticando, né, concordando, dando a sua opinião, dando a sua sugestão, colocando o seu entendimento em torno disso, para que a gente possa iniciar um debate, não uma discussão. Não é uma discussão, é um debate, tá? É uma conversa em torno desse assunto. Vamos pular agora a NR21. Vamos falar um pouquinho da NR24, que é a norma regulamentadora que trata das condições de conforto e de dignidade do trabalhador no canteiro de obra. Lógico que traz aqui uma gama de possibilidades de nós trabalharmos com a NR24 dentro da NR18. Mas como a própria NR18 ela já traz muitas coisas estabelecidas para instalações sanitárias, para as áreas de vivência de uma forma geral, no caso, instalações sanitárias, vestiário, refeitório, alojamento, chuveiro, vaso sanitário, a gente vai tratar de um item específico que está presente na NR24, mas que não está presente na NR18. A gente vai falar um pouquinho sobre o dimensionamento dos armários. A NR24 ela estabelece que em ambientes de trabalho onde o trabalhador está exposto a muita sujidade, que é o caso da construção civil, em que a troca de roupa ela se faz necessária, então os armários que são disponibilizados para esses trabalhadores, eles precisam ter um compartimento duplo, ou eles precisam ser disponibilizados verticalmente, a parte maior em cima, com 80 centímetros de comprimento e a inferior de 40, ou disponibilizados de forma paralela, cada nicho, vamos dizer assim, desse armário, com 25 centímetros de largura útil. E aí tá os outros dimensionamentos mínimos que a NR24 disponibiliza, estabelece, melhor dizendo. Por quê? Porque é preciso que esse trabalhador tenha um local para colocar a sua roupa de casa, é a roupa que ele vai ser recebido pela esposa, que ela vai ser recebida pelo marido, e que tenha um local para os seus filhos, né, e que tenha um local para que ele coloque a bota, para que ele coloque o seu cinto de segurança, para que ele coloque a sua vestimenta de trabalho. Para quê? Para que a sua vestimenta de trabalho não contamine e não suje a sua roupa, para que ele não seja recebido em casa, né, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, levando a sujidade do canteiro de obra. Então é muito importante que nós que trabalhamos na indústria da construção civil nos atentemos a isso. Será que os armários que estão sendo disponibilizados para os trabalhadores aqui na obra, eles estão seguindo o dimensionamento mínimo estabelecido pela NR24? Então, é muito importante que isso aconteça, porque senão a gente vai encontrar uma realidade como essa. Armários super subdimensionados, alguns deles mal dá para colocar uma roupa, acaba servindo para você guardar só mesmo um martelo ou uma ferramenta, e você passa a encontrar mochilas, bonés, bermudas, camisas, camisetas, chinelos espalhados no vestiário, no banheiro ou ao longo da obra, justamente por quê? Porque os armários ou não estão atendendo a todos os trabalhadores, ou eles estão subdimensionados. E muitas vezes, para não deixar a roupa limpa no local onde dormiu, digamos assim, a roupa de trabalho, esse trabalhador acaba optando por, durante a jornada de trabalho, deixar as suas roupas pessoais fora do armário, o que é proibido, inclusive, pela própria NR24. Tá? A NR24 fala que todos os pertences pessoais devem ficar dentro dos armários. Isso acaba evitando qualquer tipo de roubo, qualquer tipo de furto, que um trabalhador perca alguma carteira, um guarda-chuva, uma bolsa, e acabe alegando que foi roubado, aí tem que chamar a polícia, tem que fazer BO, aí ele sempre acaba duvidando de um outro trabalhador, aí dá confusão no canteiro de obra. Então, você disponibilizando os armários de forma correta, você evita confusão, você evita intriga, você evita roubo, você evita furto dentro da obra, né? E traz uma sensação muito maior de respeito para esse trabalhador. Certamente ele vai trabalhar muito mais atento nos seus afazeres, com muito mais vontade e com muito maior produtividade. Tá bom? Então, a gente já está caminhando para o final. Vamos falar um pouquinho aí da NR33, a norma regulamentadora que trata dos espaços confinados. Por mais que a NR18 tenha um tópico específico para espaço confinado,
tópico, ele existiu antes da construção da NR33. E, evidentemente, que a NR33 ela deve ser implementada também na construção civil. Um exemplo aí, o caso dos tubulões. Quando você está trabalhando a fundação, né, do seu canteiro, trabalhando na fundação, é muito comum você se ver obrigado a construir cisternas, poços profundos, tubulões, e existe toda uma série de dispositivos mínimos de segurança que esses trabalhadores precisam ter. A questão do vigia, ou deve já estar ancorado a um dispositivo de resgate, você tem que ter a avaliação do grau de oxigênio presente no fundo dessa escavação, ou seja, não basta dizer que o trabalhador foi soterrado e ele estava sem capacete. Lógico, se alguma coisa cai em cima desse trabalhador, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte, mas o fato dele ficar asfixiado lá embaixo, né, ou de ser completamente soterrado, a presença de um capacete não vai fazer diferença. Então, a gente começa a enxergar que, de fato, a segurança do trabalho na construção civil vai muito além da EPI. Um exemplo aí, você não tem nenhum tipo de encamisamento, você não tem nenhum tipo de garantia de estabilidade dessa escavação. Se ela ruir a qualquer momento, certamente vai soterrar esse trabalhador que está lá embaixo, e nesse caso, a presença do capacete não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque caso ele não morra com impacto atingindo sua cabeça, né, com certeza ele vai morrer por asfixia, porque ele não vai conseguir respirar. Então a gente precisa aí ter um cuidado com o cumprimento de todos os dispositivos normativos relacionados à segurança e saúde do trabalhador dentro do canteiro de obra. E, por fim, as obrigatoriedades da NR35, a norma regulamentadora que trata do trabalho em altura. E o que ela estabelece como trabalho em altura? Todo trabalho executado acima de 2 metros do piso de referência com risco de queda. Ou seja, se aonde você vai cair, a altura da queda supera 2 metros, já é obrigatória, a implementação dos dispositivos de segurança presentes na NR35, desde que exista o risco de queda. Por exemplo, se você está trabalhando no 8º andar de um prédio já concluído, acima de 2 metros do nível de referência, mas não corre o risco de você cair lá embaixo. Agora, se você vai instalar um equipamento de ar-condicionado, split, a unidade externa, você precisa colocar uma escada de 3,5 metros, 4 metros. Né? Nesse prédio que já está concluído, nesse nosso exemplo, aí você tem um local com mais de 2 metros acima do nível de um posto de trabalho, com mais de 2 metros acima do piso de referência, que é onde ele vai cair. Mas eu moro no 3º andar, a gente tem que levar em consideração o pé direito. Não, mas ele está do lado de fora do prédio. Então ele vai cair lá no térreo. Sempre a referência aonde esse trabalhador vai cair. Então, no caso da construção civil, se o trabalhador estiver num andaime, o andaime estiver no 8º andar, cair no piso do 8º andar, então as obrigações estabelecidas pela NR35 podem não ser obrigatórias, as obrigatoriedades não serão obrigatórias, para a gente reforçar bem a mensagem. Caso o piso de trabalho desse andaime não esteja a uma altura superior a 2 metros. Gente, eu estou falando da NR35, tá? Eu não estou falando das obrigações contidas na NR18 com relação à segurança do andaime, não, tá bom? Mas, se esse andaime presente no 8º andar, ele está projetado para a área externa da sua edificação, e o posto de trabalho desse trabalhador é justamente a área externa da edificação, aí, evidentemente, que todas as medidas presentes na NR35, elas tornam-se obrigatórias. Tudo bem? Então, só para trazer um exemplo do que não é raro a gente encontrar, até peço desculpa para vocês aí sobre a questão da imagem, mas foi uma fiscalização que a gente chegou e a gente flagrou isso aí, a gente ainda estava distante, então foi preciso aproximar muito do fato, né, do flagrante, para a gente conseguir essa imagem. Daí o trabalhador ele viu que ele estava sendo fotografado e ainda faz gracinha. Ele ri, faz sinal de positivo para a câmera, mas percebam, ó, de bermuda, de chinelo do tipo havaiana, de camiseta, sem uma luva, no caso a gente tampou os olhos para não poder identificá-lo, mas sem óculos de proteção, sem um capacete, nenhum tipo de linha de vida aí nesse telhado, nenhum local onde ele possa estar ancorado, ou seja,
ele está apoiado um pé na estrutura do telhado e outro pé aparece em uma das telhas. Né? Muito provavelmente, esse trabalhador vai cair daí a qualquer momento. Não foi à toa que a gente embargou essa obra, não apenas por irregularidades relacionadas ao trabalho em altura, mas e fornecimento de EPI, e treinamento e capacitação do trabalhador, mas uma série de outros dispositivos de segurança que não eram verificados nessa obra. Tá? Então, esse é um exemplo, gente, de descumprimento da NR35 num canteiro de obra. Então, mas é só um telhado. Não importa. Mesmo que seja um conjunto residencial popular, desses conjuntos residenciais com muitas casas, os trabalhadores em telhado, os que vão desempenhar suas atividades nos telhados, eles precisam seguir também os dispositivos presentes na NR35. Tá ok, pessoal? Gente, por fim, a gente deixa aí a sugestão da nossa página, né, do nosso canal, perdão, no YouTube. Né? Basta jogar lá Alexandre Sabino de Oliveira, e hoje a gente conta com mais de 100 vídeos relacionados à segurança e saúde no trabalho. Alguns desses vídeos falam das NRs, eles explicam as NRs, trazem situações do dia a dia também, que são encontrados pela fiscalização. Hoje nós já temos cerca aí de 16.500 pessoas inscritas que acompanham o nosso trabalho, e a gente deixa aí de sugestão, caso vocês se interessem realmente em acompanhar o lado prático, o lado do dia a dia das normas regulamentadoras, da fiscalização do trabalho, algumas dicas e sugestões que, na nossa experiência, mesmo dentro da nossa limitação, a gente vem compartilhando parte de nossas experiências. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado também à organização do CONAFT em estar direcionando esse convite generoso para a gente estar contribuindo aí com a nossa experiência vivida nesses cerca de 10 anos da construção civil. A gente tem aí cerca de 1 hora de bate-papo, a gente não quis prolongar e aprofundar muito nesses temas, justamente para que não ficasse uma coisa monótona, uma coisa chata, né? Mas o mais importante de tudo, que a gente, a partir de amanhã, a gente consiga modificar algumas posturas que nós até então vínhamos mantendo na indústria da construção civil. Para a gente alertar, para te alertar de alguns tópicos que talvez você esteja deixando passar despercebido. Né? Claro que não é por má vontade ou de propósito. Né? Não é, claro que não é proposital, esse era o termo que a gente estava procurando. É claro que não é proposital, mas às vezes o próprio dia a dia da fiscalização da construção civil, que é um ambiente de trabalho muito dinâmico, ele é muito rápido, né? Mas é importante que alguns princípios básicos nós não deixemos de nos atentar a eles. Né? E o objetivo desse vídeo foi isso, para que a gente entenda que a segurança do trabalho na construção civil, ela vai muito além do EPI. E tenho certeza que quanto mais a gente se debruçar sobre o assunto, mais a gente vai ver que nos falta ainda o aprendizado. Só sei que nada sei. Meus amigos, muito obrigado a todos. Tá? Desejo a todos aí um bom congresso e que eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos ainda que virão. Gente, fiquem com Deus, bom trabalho, bons estudos, né? A todos e até a próxima. Gente, valeu, muito obrigado pela atenção.